Fala galera, hoje nós estamos aqui dando início ao Podvet da Medicina Veterinária de Medianeira e nós vamos trazer para vocês vários assuntos que englobam a medicina veterinária. Comigo sempre vai estar aqui fiel escudeira, a minha aluna Franciele, que a gente vai falar sobre vários assuntos, né, Fran? Isso aí, gente. Hoje a gente trouxe um convidado especial para conversar com vocês sobre saúde e bem-estar dos ruminantes. E é isso aí. E nosso convidado é extremamente especial, né? Nós estamos conosco aqui o Dr. Matheus Táparo, que está aqui da região, e a gente vai aí discutir vários assuntos com ele. Beleza? Já já a gente volta. Chama a vinheta. Aí, moçada, estamos de volta aqui então para a nossa entrevista, nosso primeiro podcast. E aqui, como eu falei, nós temos o Dr. Matheus Táparo, além de um excelente profissional, o qual eu conheço há muito tempo, já trabalhou também comigo na própria instituição com a medicina veterinária, e hoje a gente trouxe aqui uma pessoa que sabe realmente a respeito, né, da saúde e do bem-estar dos ruminantes. Então aí nós vamos dar início a essa entrevista. Matheus, queria que você falasse um pouquinho de você, onde você se formou, né? Quanto tempo você está nessa área, nessa luta? Eu sou formado pela Universidade Federal de Pelotas no ano de 2001, então lá já se vão 23 anos de ofício. A minha primeira atuação profissional foi numa agroindústria, onde eu trabalhava com suínos, com a UPLs mais precisamente. Isso no Rio Grande do Sul também, passaporte para o Paraná foi através da promoção de vendas. Então a promoção de vendas eu também julgo que foi uma etapa muito importante na minha vida profissional, uma fase de muito aprendizado e aonde eu trago esses ensinamentos até o dia de hoje. E há 13 anos eu sou clínico e consultor de bovinos de leite aqui no oeste do Paraná. Maravilha. Então, galera, para vocês já terem uma ideia do quanto que é o leque da medicina veterinária. Então, o Dr. Matheus já trabalhou com agroindústria, já trabalhou com a parte de vendas e aí trabalhando com a parte de clínica de ruminantes. Então, Matheus, para a gente dar início, tem algumas pessoas que podem estar assistindo a gente que não entendem muito bem esse termo ruminantes, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente de início o que são os ruminantes, né? Quais são as espécies que englobam esse termo aí? Os ruminantes, eles pertencem à classe dos mamíferos e dentro dessa classe dos mamíferos eles têm uma particularidade que são indivíduos que eles possuem vários compartimentos gástricos. Então, às vezes, erroneamente, a gente fala que são animais que possuem 4 estômagos. Na verdade, eles possuem 3 estômagos e um estômago verdadeiro, que é o que possui as enzimas digestivas. Tá? Mas, a princípio, eles têm essa diferenciação dos demais, onde existem vários compartimentos dentro de todo o trato digestório que os torna diferentes dos demais. Exemplos mais comum que a gente conhece são os bovinos, aí entram as cabras, os ovinos, que são os animais ligados à produção, quando se fala ruminantes de produção. E alguns outros animais como arame, etc., que para nós aqui, para a nossa realidade, ela não tem uma importância econômica pensando em animais de produção, mas também uma curiosidade que está dentro da classe dos ruminantes. Maravilha. Matheus, aproveitando já que você fez esse comentário a respeito de economia, então hoje, dentro dessa área de ruminantes, qual que é a importância que a gente pode agregar aos ruminantes, né, para nós aqui, para nossa região? Desde quando eu comecei a atuar aqui no oeste paranaense, assim, o ruminante ele foi responsável pelo sustento de muitas famílias, como é até hoje. Então foi uma atividade que ela foi se moldando ao longo do tempo. Ela a passos mais lentos do que aconteceu com aves e suínos, mas ela tinha uma importância econômica desde para os produtores que sobreviviam do leite, que foi o ganha-pão dessas famílias por muito tempo. O leite, por muitos anos, ele foi responsável por segurar os filhos desses produtores, dando continuidade a essa atividade no meio rural. E, de uma maneira direta e indireta, era uma injeção de dinheiro no mercado. Os laticínios pagavam determinado dia do mês,
que é como os produtores chamam até hoje o cheque do leite, né? É quando o produtor de leite recebe o salário, que nada mais é que o pagamento dele pelos litros vendidos. E o próprio comércio sabia que aquela semana era uma semana onde que nós tínhamos uma injeção de dinheiro no mercado. Sem contar formas indiretas de panificadoras, processadoras de leite, técnicos em alimentos. Então, o leque é extremamente grande e ele está difuso por toda a nossa sociedade. Tá? Então, o leite ele faz parte de todas as atividades, de todos os comércios, ele gira a economia. Ele tem um impacto muito grande, principalmente em centros menores, tá? Onde ainda o leite a economia é muito dependente da agricultura primária. E o leite, como sempre, é o carro-chefe disso, né? Não, maravilha, né? Então, para vocês terem uma ideia, que nós temos aí a condição de empregos diretos e indiretos, né, que acabam fomentando aí a parte dos ruminantes. Então, é extremamente importante isso. Agricultura familiar, né? Exato. Aqui na nossa região é muito forte também, né? Matheus, eu queria entender assim, como que o médico veterinário ele pode trabalhar junto com esse produtor, né? Junto com essa família ali, com essa pessoa que está ali diariamente com aquele animal. A gente sabe que tem mecanismos que são importantes ali para girar aquilo, para fazer ter uma boa produção, um bom rendimento, né? E como que funciona isso quando se trata do ruminante? Como que você vai instruir aquele produtor, né? Franciele, deixa eu só fazer uma recapitulação. Quando eu estava na minha vida acadêmica, e eu sempre fui um apaixonado pela minha profissão, nunca pus em xeque isso, tanto é que eu citei aí vários trabalhos anteriores, e a realização profissional veio de fato com o macacão e a bota de borracha. Então, na minha vida acadêmica, eu escutava os professores dizerem assim, o clínico de bovinos, estamos falando de 2 décadas, né? O clínico de bovinos é uma profissão em extinção. E na minha concepção dizia, mas não pode, né? A minha vocação é ser clínico, a minha vocação é consultar, é dar diagnóstico, é prescrever medicações, isso não pode acabar. Ela não acabou e não acabará. Ela simplesmente se molda à realidade do mercado. Então, hoje, o papel do clínico não é simplesmente de ir lá, dar o diagnóstico, passar a prescrição, fazer a aplicação da medicação e virar as costas e ir embora, o que a gente chamava de serviço de bombeiro. Hoje, esse clínico, ele está atuante dentro da propriedade, mas se tornou um consultor. É esse ramo da extensão que vai lá, que senta, planeja junto com o produtor, explica o que é determinada doença e, principal, quais são as medidas que a gente pode evitar. Então, hoje, o clínico está mais uma veterinária preventiva do que, de fato, aquele serviço grosseiro que se fazia por muitas décadas, foi feito assim. Tá? Esse acompanhamento, essa presença na propriedade, ela é de suma importância para mostrar que a nossa função dentro dessas propriedades é fazer com que elas sejam mais rentáveis. E nós só vamos ter propriedades rentáveis com saúde. Aí entra a nossa função de médico veterinário nessas propriedades. Isso é extremamente importante, né? O que o Dr. Matheus comentou conosco agora, a questão preventiva. Então, hoje o clínico de ruminantes, ele não é só aquela pessoa que vai conhecer determinadas doenças. Hoje o clínico, ele tem que trabalhar com a forma preventiva e trabalhar também, principalmente, com a parte de nutrição, né, Matheus? E assim, os consultores, na verdade, eles não andam só com uma prancheta coletando dados e passando informações. Eles têm que ter um conhecimento geral do funcionamento desse animal de produção, de como funciona a fisiologia desse indivíduo e estar ciente do que são as doenças que possam acometer. Então, é também uma função do clínico ser um consultor, né? Então, aí, moçada, é extremamente importante. Então, é valioso essa questão de vocês estudarem realmente, de virem para a universidade, de se esforçarem, de ter aquela gana de conhecimento. Porque hoje o mundo aí fora, ele exige muito, cada vez mais, né, do clínico, do médico veterinário, do consultor veterinário. Então, a gente precisa ter um conhecimento abrangente, mesmo dentro de uma especialidade. Esse conhecimento ele é extremamente crucial, importantíssimo. E é uma troca, né? Assim, eu vejo hoje, eu estou ingressando no 5º período, né, de medicina veterinária. E a gente tem essa experiência de escutar dos nossos professores, né, principalmente dessa área ali de grandes animais,
justamente isso que você comentou, de que não é só você ir até a propriedade e falar, olha, o seu animal está, né, enfim, acometido por tal coisa, né, esse é o diagnóstico, trate assim. Né, envolve tudo, né, a questão do manejo, a parte sanitária, a parte nutricional. Então, realmente é bem bacana. A gente vê isso na prática mesmo, né, durante as aulas. Isso é bem pertinente, isso que você comentou mesmo. Maravilha. E, Matheus, dentro de todo esse contexto, hoje aqui na nossa região, quais são as principais doenças que acabam englobando o nosso plantel? Dr. Kleber, assim, existem determinadas doenças que elas são sazonais. Então, o clínico já se habituou com isso. Determinadas épocas do ano, nós temos uma incidência maior, determinadas doenças, e em outras determinadas épocas nós temos uma incidência maior. Mas assim, não tem como nós separarmos isso, tá? É uma mescla de fatores que às vezes pode ter uma ocorrência maior. Um exemplo muito claro agora que nós estamos entrando nas épocas mais quentes, nós podemos ter mais problemas de doenças parasitárias, tá? Na parte das datas mais frias, no inverno, nós atuamos mais em doenças metabólicas, mas assim, isso é uma mescla de fatores que... O gostoso do clínico é isso. Não existe rotina na clínica veterinária. Tu só vai saber o que tu vai fazer no dia quando o sol nascer e o teu telefone começar a tocar. Então isso é extremamente prazeroso, sabe? Tu sempre tem um desafio todo dia, tu não sabe o que vai acontecer amanhã, e é uma satisfação muito grande depois quando tu encontra alguém que tu pode ou não lembrar do nome, eles dizem, mas fulano, tu lembra que tu tratou lá, o paciente está bem, está melhor. Então é uma sensação muito prazerosa para o clínico, é um desafio todo dia, mas são vitórias também que tu consegue conquistar ao longo dessa jornada. Maravilha. Tem alguma pergunta, Fran? Tenho, na verdade, eu queria entender assim, até uma experiência individual minha ali, né, que eu estive nesse meio ali da produção do bovino de leite, né, e batiam muito na tecla da suplementação e da questão ali da alimentação, né, para a produção. E quando a gente começou a mexer ali, a família, enfim, começou a mexer nessa parte de suplementação e nutrição, alavancou muito, assim, né, as coisas. Eu queria entender, então, tanto para a parte, digamos assim, de doenças, quanto para a parte da produção, por que é tão importante um ruminante ter uma dieta, assim, balanceada, uma nutrição, digamos, boa, assim, né? Eu acho que a tua pergunta é extremamente inteligente, porque foi uma situação que eu tive uma certa dificuldade de entender, e depois que eu passei a entender como o ruminante funciona, como o animal de produção funciona, ela facilitou muito a minha vida. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, aquilo que eu comentei, que a propriedade foi se moldando, a atividade foi se moldando e os animais também foram se moldando. Então, nós tivemos um ganho nas últimas décadas, nós tivemos um salto genético muito grande, onde os geneticistas conseguiram trazer animais de 10, 12 litros dia, para animais extremamente produtivos hoje, passando a barreira dos 50, 60 até 70 litros. Então, assim, é óbvio que quando tu tem um melhoramento genético, o organismo precisa se adaptar a isso. Então, seria impossível que esse animal com uma alimentação básica conseguiria suprir as suas exigências a ponto de trazer uma produção que era no nível 2, nós puxar para o nível 8, 9, 10. Tá? Então, hoje, animais de produção, principalmente bovinos de alta produção, que são bovinos que são desafiados, e quando eu digo desafiados, se faz um ajuste nutricional com eles, propiciando com que eles desempenhem produtivamente tudo que a genética permite. Então, para se conseguir esse salto, para nós suprirmos as exigências desses animais, nós temos que ter uma dieta extremamente equilibrada, tanto em energia, em proteínas, em minerais, porque o corpo precisa disso. Se ele está produzindo tanto, ele tem essa queima e ele precisa dessa suplementação. E essa suplementação vem
via concentrados, via sais minerais, etc., que é o que vai fazer com que se atinja os níveis fisiológicos dessa demanda e esse indivíduo possa expressar toda a sua capacidade genética para expor a produção que ele precisa. Então, assim, aí nós voltamos a bater na mesma tecla, a importância do nutricionista, tá? A importância de pessoas que trabalhem com a dieta desses bovinos, porque a gente brinca e diz assim, a vaca aguenta desaforo por um determinado período, mas depois ela te cobra um preço. Então, são animais que se doam, eles são dispostos a tirar do próprio corpo, de queimar a condição corporal em prol da produção de leite. Na sua inocência, a vaca acha que está produzindo todo esse volume de leite para alimentar a sua cria. Ela, coitadinha, mal sonha que nós estamos ganhando dinheiro com ela. Mas, em virtude dessa importância econômica, a dieta, a nutrição de ruminantes também é um capítulo à parte dentro de todos os colegas que trabalham com a nutrição. Então, a importância da nutrição ser específica para cada fase da vida desse animal. Então, vacas que estão no período seco, que não estão produzindo leite, elas precisam uma nutrição especial para vacas secas. Vacas que estão em pico de lactação, tá? Vacas que estão recém-paridas e subindo a sua produtividade para chegar no auge, elas precisam de uma nutrição diferente, porque as exigências nutricionais para cada categoria são exigentes. Como as vacas prenhes que estão em finaleira de gestação, de lactação, que vão se encaminhar para a secagem, acabando a sua atividade nessa lactação, pelo menos, elas precisam de uma nutrição diferente. Então, dada a importância da nutrição para bovinos e principalmente para vacas que são de alta produção, ou a vaca como um todo. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro, que a nutrição é específica para cada fase que o indivíduo se encontra. Maravilha, então extremamente importante essa conjunção da parte clínica, nutricional, preventiva, para que a gente possa ter uma produção de qualidade. Matheus, para a gente aqui dar uma finalizada, um assunto extremamente importante que a gente acaba enfrentando no dia a dia, é aquela questão de o produtor estar com um problema e aí, em vez de chamar o médico veterinário, acaba solicitando o auxílio do vizinho, o auxílio do Google. Eu queria a tua opinião, Matheus, qual que é a nossa dificuldade aí dentro desse quadro, né, que a gente aí acaba enfrentando no dia a dia? Kleber, hoje, graças a Deus, eu não tenho mais esse problema, tá? Mas assim, já foi pior, tá? Já teve colegas que enfrentaram uma dificuldade maior, mas eu acho assim, que eu acho que a transparência, a execução do teu trabalho bem feito, tu vai chegar num gatilho que é de suma importância na relação do profissional com o seu cliente, que é estabelecer a relação de confiança. E isso só vem com o tempo, só vem com a tua dedicação, com o teu esforço e com o teu compromisso. É o que eu digo para os meus alunos, o que eu digo para os meus estagiários, a questão do teu paciente ter cura clínica ou vir a óbito, isso vai depender da enfermidade instalada, do agente agressor, do tempo hábil que tu tratou esse paciente. Mas o que tem que ficar claro? Para o proprietário, que tu deu o teu melhor, que tu te doou tentando todos os recursos para restabelecer a saúde ou salvar a vida desse indivíduo. Então, depois que se quebrou esse tabu, depois que se conseguiu estabelecer essa relação de confiança, o teu trabalho flui com mais naturalidade, com mais facilidade. Tá? Então, são cavacos do ofício, né? Isso a gente passa no início, mas acredito que quando se faz um trabalho sério e focado, isso é só uma questão de tempo, depois a coisa flui com mais naturalidade. É isso aí, resposta maravilhosa. Por que maravilhosa que eu digo, moçada? Para vocês entenderem que o médico veterinário ele tem que ter também essa correlação de gestão. Então, essa proximidade com o proprietário, essa amizade, essa confiança, esse laço a ser feito, ele não é feito de uma hora para outra. Então, tem um determinado período de tempo no qual a gente tem que trabalhar arduamente para que ele possa confiar no seu serviço em vez de chamar o vizinho ou ir na internet, buscar realmente aí o auxílio no profissional. Matheus, queria te agradecer imensamente a tua presença aqui.
Você sabe que eu tenho um carinho enorme pela sua pessoa, um respeito muito grande pelo profissional que tu é. Da mesma forma. E assim, eu queria muito abrir esse podcast com a tua presença. Então, assim, te agradeço, né, imensamente. E queria que você deixasse um recado aí para a galera que está acompanhando a gente e que a partir de hoje vai ter esse programa nosso aí semanalmente. Que maravilha, tá? Eu acho que foi uma iniciativa extremamente válida, extremamente racional. Queria dizer mais uma vez que é sempre uma grande honra estar na presença de uma pessoa tão ilustre, com uma bagagem tão grande. Tá? O recado que eu deixo para os colegas que são acadêmicos, para os colegas que estão iniciando na atividade hoje, é que o que nós devemos se preocupar, principalmente na nossa vida acadêmica, eu entendo que muitas vezes a gente está mais preocupado em passar na prova do Kleber, né? Mas assim, meus queridos, o conhecimento, ele nunca é demais. Tá? Então, por mais que a gente ache que determinadas disciplinas sejam banais, que isso a gente nunca vai usar na vida, falo como clínico. O clínico é a junção de um quebra-cabeça. Então, nós temos disciplinas de base, nós trabalhamos com a bioquímica, com a fisiologia, com a semiologia, com a terapêutica, e todas essas disciplinas que existem na vida acadêmica, elas fazem a junção do teu conhecimento para te tornar um clínico. Então, eu pretendo ser clínico. Entenda, o clínico é quem começa a ler um livro de trás para frente. É quem começa do final e tu vai ter que ir voltando nas páginas para dar o teu diagnóstico e descobrir aonde que começou a causa do problema. Tá? Então, assim, meus jovens, a vida é um eterno aprendizado. Tá? Nós estamos velhos, continuamos estudando e principalmente continuamos aprendendo. Então, aproveitem essa fase da vida acadêmica. Eu sempre digo e gostaria de finalizar dizendo isso, eu gostaria hoje de voltar para o meu primeiro dia de aula na faculdade. Tá? Mas são etapas da vida que a gente vai aprendendo, que a gente vai amadurecendo, mas o que eu quero deixar de lição para vocês, o conhecimento não ocupa espaço, ele nunca é demais e um dia tu sempre vai precisar dele. Tá? Mais uma vez agradeço ao Dr. Kleber e fico à disposição para quem sabe a gente possa ter a honra de voltar aqui com os amigos. Maravilha! Então, para a galera que está assistindo a gente aqui, os nossos acadêmicos também, vocês vão ter a presença do professor Matheus aí constantemente aqui trabalhando com a gente. Então, Fran, depois de todo esse papo que nós tivemos aqui com o Dr. Matheus, qual que é o recado que você deixa para a galera aí que está assistindo a gente? Então, galera, o recado é o seguinte, para você que ficou curioso para conhecer um pouco mais do nosso curso aqui de Medicina Veterinária da UDC, convido vocês a seguirem o nosso Instagram, que é medvet.udc. Também podem tirar dúvidas, né, professor, lá pelo direct ou até mesmo pelos telefones aqui da instituição, que tanto a instituição quanto o professor vai estar ali à disposição para responder todos vocês. E esse é só o primeiro episódio, né? A gente vai ter vários outros, estamos ansiosos para trazer vários assuntos, abordar aqui tudo que a medicina veterinária tem ali para proporcionar aos futuros médicos veterinários e para quem está atuando também. É isso aí. Moçada, brigadão aí pela atenção de vocês. Matheus, obrigado. E aí a gente se encontra, né, na próxima semana. Valeu, episódio. obrigado. Tchau, Até gente. mais.